Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Este é o domingo do Bom Pastor, o dia que nós nos encontramos na liturgia, no texto do Evangelho, com Jesus que se apresenta como o Bom Pastor, como um pastor belo. E é o dia que a igreja dedica a rezar, suplicando a Jesus, o Bom Pastor, que suscite na sua igreja vocações para a vida sacerdotal, para a vida consagrada. Esta é a intenção que o Senhor apresenta já no Evangelho. Pedi ao Senhor da Messe que envie operários. E nós, igreja, nos colocamos hoje diante do Senhor, cumprindo esse mandato, para que Ele nos envie operários para a sua messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Mais uma vez, nós nos encontramos com o Senhor que vem a nós no tempo pascal. E neste domingo, Ele vem, o ressuscitado, como o pastor das nossas almas, o pastor da sua igreja. Ouçamos. Na antífona de entrada, a terra está repleta do amor de Deus, por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. A primeira leitura de hoje é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes que nós continuamos a escutar. Pedro vai dizer assim: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Ou seja, aquela decisão humana de destruir o Senhor, de levar à morte o Salvador, Deus agiu, levando este crucificado às glórias de Rei e de Senhor. Então, quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito. Ficaram entristecidos porque tinham remorso por aquilo que fizeram. E vão perguntar assim: irmãos, o que devemos fazer? A pergunta se dirige aos apóstolos. O que devemos fazer? Que é a pergunta que muitos vocacionados, muitos convertidos fazem. E a partir de agora, o que devo fazer da minha vida? E a resposta de Pedro é: convertei-vos e cada um de vós seja batizado. Mudai de vida. E o gesto concreto desta mudança é o batismo, que nos transforma, que nos configura ao Cristo ressuscitado. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, é para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. A experiência de Pentecostes não é algo privativa dos apóstolos, mas é um dom que o ressuscitado dá a toda a sua igreja. Vós recebereis o Espírito Santo. Então, a exigência que Pedro transfere para a comunidade é aquela que ele ouviu do Senhor Jesus: convertei-vos, fazei-vos batizar para receber o Espírito Santo. Os que aceitaram as palavras de Pedro e receberam o batismo, naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a ele. É o fruto da ação do Espírito de Deus, é o fruto da pregação do apóstolo. Deus vai operando os seus dons, vai edificando a sua igreja através do ministério apostólico. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Nesse salmo nós vemos aquele pastor brando, terno, aquele pastor que é doce e compreensivo para com as suas ovelhas. Para as águas repousantes me encaminha. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. A carta de Pedro hoje para a comunidade, não uma como aquela apostólica do apóstolo Paulo, mas Pedro escreve para todos nós, para a catolicidade. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. É o momento que Pedro está falando aos escravos. O texto parece assim como um passar a mão diante dos pecados do mundo. Mas veja que nenhum texto bíblico sozinho aborda todos os temas, nem mesmo Jesus quando fala no Evangelho. Concretamente,
Neste momento, Pedro está dizendo aos escravos que eles não se pervertam, não se tornam pessoas do mal por causa daquilo que estão sofrendo. Cristo sofreu por vós, ele não cometeu pecado algum. Quando injuriado, não retribuía com injúrias, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. É o Cristo ressuscitado que nos salva. Jesus, no Evangelho, ele se apresenta como a água, como o pão. Ouvimos diversas vezes nestes dias que é ele que se apresenta como o pão que dá a vida. Ele se apresenta como a luz do mundo. E hoje ele se apresenta como pastor. E vai dizer: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é um ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então o pastor é aquele que se deixa conhecer. Ele conhece as ovelhas pelo nome, mas as ovelhas reconhecem o pastor pela sua voz, pelo seu cheiro. O pastor caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele chama e elas o seguem. As ovelhas não têm muito senso de direção, elas precisam do pastor. Mas os escutadores de Jesus não entendem o que ele está falando. Então Jesus continuou: eu sou a porta das ovelhas. Essa imagem de Jesus como porta é muito bela. Por quê? O redil era aquele espaço pequeno, murado, aonde as ovelhas eram protegidas. Tinha uma entrada aonde não tinha porta ou portão, e ali então o pastor se deitava. E ele se tornava a porta do redil. Estando ali, as ovelhas não saíam, e os lobos, vendo de longe, não atacavam. Então, era uma dimensão do pastor que se apresentava como aquele que protegia, que dá a vida pelas ovelhas, que se coloca em perigo para salvar as ovelhas, porque poderia ser atacado, hipoteticamente, ainda que fosse, poderia ser atacado pelo lobo. Então, por isso Jesus se apresenta aqui: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É Jesus a porta que nos conduz à salvação. É Jesus a porta que nos conduz ao Pai. É Jesus aquele que é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Ao longo do Evangelho de João, Jesus vai demonstrar e vai insistir na sua identidade com o Pai. Ele é aquele que nos possibilita uma união com o Pai, é aquele que nos conduz. E assim Jesus termina hoje dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que forma de vida Jesus está falando? A vida que o Senhor nos dá não é somente aquela vida da graça, a vida espiritual, essa também, mas é a vida na sua plenitude. Quando Jesus vê uma multidão com fome, e ouvimos isso da leitura ferial nesses dias, ele se incomoda com isso. Ele vai ao encontro da pessoa. Ele não se justifica diante do sofrimento. Muitas vezes no Evangelho, quando Jesus vê alguma pessoa que sofre há muito tempo, ele vai socorrer, curar aquela pessoa, acudi-la imediatamente. E vai dizer que essa pessoa já sofre há tantos anos, por que é que eu devo deixá-la sofrer ainda mais? Ele vai ao encontro, ele é o pastor misericordioso. Vejam, meus irmãos, que a palavra grega que se usa no Evangelho, que nós traduzimos como bom pastor, é mais precisamente o belo pastor. O pastor do Evangelho de São João não é o pastor aquele que do Salmo que dá refrigério, mas é o pastor forte que dá a vida para salvar as suas ovelhas, se tornando, por exemplo,
porta do redil. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.